Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano com Vatican Mídia e Vatican News. Passamos a transmitir, a partir deste momento, a Santa Missa presidida pelo Papa Francisco na Basílica de São Pedro este domingo, 14 de junho, em que na Itália e em outros países se celebra a solenidade de Corpus Christi. Recordamos que a Igreja no Brasil a celebrou na última quinta-feira. Nossa saudação àqueles que nos acompanham pela página web Vatican News em língua portuguesa, àqueles que nos acompanham pelo Facebook e pelo YouTube, às emissoras de rádio e televisão em conexão conosco, aos nossos amigos de Cabo Verde, Moçambique, Angola, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe no continente africano. A nossa saudação aos amigos de Timor-Leste no continente asiático, aos amigos de Portugal e de todo o Brasil. Sejam todos bem-vindos. Dos estúdios da Rádio Vaticano, Raimundo Lima, desejando a você um bom domingo. Temos as primeiras imagens da Basílica de São Pedro. Para aqueles que nos acompanham tendo as imagens, dentro de instantes, então, a celebração da Santa Missa presidida pelo Papa Francisco. Destacamos, portanto, neste domingo, a solenidade de Corpus Christi. As raízes da solenidade do corpo e sangue de Cristo remontam ao século XIII. Em 1215, diante daqueles que alegavam a presença simbólica e não real de Cristo na Eucaristia, o Quarto Concílio de Latrão afirmava a verdade sobre a transubstanciação, que o Concílio de Trento, em 1551, reafirma de modo definitivo. Com a consagração do pão e do vinho, ocorre a conversão de toda a substância do pão na substância do corpo de Cristo, e de toda a substância do vinho na substância do seu sangue, determinava o concílio. Na Bélgica, após as experiências místicas de Santa Juliana de Cornillon, foi instituída uma festa local em Liège, em 1247. Depois de alguns anos, em 1263, um sacerdote da Boêmia celebrava uma missa na cidade italiana de Bolsena, próxima a Orvieto, aflito pela dúvida sobre a presença real de Jesus. Durante a consagração da hóstia partida, saíram algumas gotas de sangue. Depois desse evento, o Papa Urbano IV determinou, em 1264, estender a toda a Igreja a solenidade de Corpus Christi. Dentro de instantes, teremos a procissão de entrada para esta Santa Missa, presidida pelo Papa Francisco no altar da Cátedra da Basílica de São Pedro. Não do altar da confissão, o altar principal, mas sob o baldaquino de Bernini, mas o altar da cátedra. Neste espaço posterior ao altar da confissão, no fundo da basílica, para esta Santa Missa com a presença de 50 fiéis. Uma presença, portanto, contingenciada, respeitando ainda aquelas normas estabelecidas que requerem a distância entre as pessoas, dentre outras determinações. Agora sim, temos a procissão de entrada para esta Santa Missa. Ressaltamos que o céu é parcialmente nublado esta manhã na Praça São Pedro, com possibilidade de chuva no decorrer do período. A temperatura é de 22 graus centígrados e 70% de umidade relativa do ar. Temos a procissão de entrada com a cruz processional à frente, seguida então do Evangeliário. O Senhor alimentou seu povo com a flor do trigo e com o mel do rochedo o saciou, diz a antífona de entrada desta celebração.
após a vênia. Neste momento, o Santo Padre acaba de beijar o altar, recebe o turíbulo com este incenso, o crucifixo. E neste momento, o Santo Padre incensa o altar. Neste momento, incensa este belíssimo quadro. Aqueles que acompanham, tendo as imagens, podem ver, de Nossa Senhora com o Menino Jesus. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Santo Padre nos introduz o ato penitencial. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Neste momento temos o Kyrie. Agora temos o canto do Glória. Glorificamus te,
Preghiamo. Senhor Jesus Cristo, neste admirável sacramento, nos deixastes o memorial da vossa paixão. Dai-nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos colher continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Passamos agora à liturgia da palavra. A primeira leitura que ouviremos é do livro do Deuteronômio, capítulo 8, versículos 2, 3, 14b, até o versículo 16a. Ricordati di tutto il cammino che il Signore tuo Leitura do Dio livro do ti ha fatto Deuteronômio. percorrere in Moisés questi falou ao 40 povo, anni nel dizendo: deserto, Lembra-te de per todo o umiliarti caminho por onde o e Senhor metterti teu alla Deus te prova, conduziu per sapere esses quello 40 che avevi anos nel no cuore, deserto, se para tu te humilhar e avresti te pôr à osservato prova, o no i para suoi saber o que comandi. tinhas no teu coração e para Egli ver se dunque ti ha observarias ou umiliato, não seus ti ha mandamentos. fatto provare la fame, Ele te poi humilhou, ti ha fazendo-te nutrito di passar manna, fome che e tu non alimentando-te com o conoscevi maná, e che i que tuoi nem tu, padri nem non avevano mai nem conosciuto, teus pais per conhecieis, farti capire che para te l'uomo mostrar non que vive soltanto nem di só de pane, pão vive o ma che homem, l'uomo vive di quanto mas esce dalla de bocca del toda a Signore. palavra que sai da Non boca do Senhor. dimenticare il Signore tuo Dio, che ti ha Não te fatto uscire dalla esqueças terra do Senhor d'Egitto, teu Deus, que te dalla fez sair do condizione Egito, servile, da casa da che ti ha escravidão, condotto per questo e que deserto foi teu grande guia no e vasto e spaventoso, terrível deserto, luogo di serpenti velenosi onde havia e di serpentes scorpioni, abrasadoras, terra escorpiões assetata, e uma terra senza árida acqua. e sem água Ti ha nenhuma. fatto sgorgare per te l'acqua Foi dalla ele que roccia fez durissima, jorrar água para che ti nel da deserto pedra ti ha duríssima nutrito di manna, e te alimentou no sconosciuta deserto com ai maná, tuoi padri. que teus pais não conheciam. Parola di Dio. Palavra do Senhor. Loda il Signore, Gerusalemme. O salmo responsorial é o Salmo 147. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Celebra teu Deus, ó Sião. Celebra il Signore, Gerusalemme. Loda il tuo Dio, Sion, perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte. In mezzo a te ha benedetto i tuoi figli. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Ó Sião, canta louvores ao teu Deus, pois reforçou com segurança as tuas portas e os teus filhos em teu seio abençoou. Egli mette pace nei tuoi confini e ti sazia con fiore di frumento. Manda sulla terra il suo messaggio, la sua parola corre veloce. A paz em teus limites garantiu e te dá como alimento a flor do trigo. Ele envia suas ordens para a terra e a palavra que lhe diz corre veloz. Annuncia a Giacobbe la sua parola, i suoi decreti e i suoi giudizi a Israele. Così non ha fatto con nessun'altra nazione, non ha fatto conoscere loro i suoi giudizi. Anuncia a Jacó sua palavra, seus preceitos e suas leis a Israel. Nenhum povo recebeu tanto carinho, a nenhum outro revelou os seus preceitos. A segunda leitura que ouviremos
e da primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos 16 e 17. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Leitura da primeira carta de São Paulo, apóstolo aos Il Coríntios. calice della benedizione che noi benediciamo non è forse comunione con il sangue di Cristo? Irmãos, o cálice da bênção, o cálice que abençoamos, não é comunhão com o sangue de Cristo? Con il corpo di Cristo? E o pão que partimos não é comunhão com o corpo de Poiché vi è un Cristo? solo pane, noi siamo Porque in há quei um só molti pão, un solo nós todos somos um só corpo, tutti infatti pois todos partecipiamo participamos all'unico pane. desse único pão. Parola di Dio. Neste momento, antes do canto de aclamação ao Santo Evangelho, temos a sequência.
momento temos o canto de aclamação ao Evangelho. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem deste pão come, sempre há de viver. A página do Evangelho que ouviremos nesta celebração eucarística, solenidade de Corpus Christi, é de João, capítulo 6, versículos 51 a 58. Evangelho segundo São João, capítulo 6, versículos 51 a 58. Após receber a bênção do Santo Padre, o diácono dirige-se ao altar, toma o livro dos evangelhos em suas mãos e com o evangeliário dirige-se ao ambão para a proclamação do Santo Evangelho. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. Neste momento, com o turíbulo, o diácono incensa o livro dos evangelhos. In quel tempo Gesù disse alla folla: Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Naquele tempo, disse Jesus às multidões dos judeus: Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si, dizendo: Como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim, aquele que me recebe como alimento viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Palavra da salvação.
Acabamos de ouvir a proclamação do Santo Evangelho. O diácono foi até o Santo Padre, entregou-lhe o Evangeliário e o Santo Padre, com este, abençoou a Assembleia. Temos na sequência a homilia do Santo Padre. Acompanhemos. Ricordati di tutto il cammino che il Signore tuo Dio Recorda-te de todo esse caminho que o Senhor, teu Deus, te fez percorrer. Recorda-te. con questo invito di Mosè. Foi com este convite de Moisés que se abriu hoje a palavra de Deus. Pouco depois, Moisés reiterava: não te esqueças do Senhor teu Deus. Foi-nos dada a Sagrada Escritura para vencermos o esquecimento de Deus. Como é importante tê-lo na memória quando rezamos. Assim, nos ensina um salmo que diz: tenho na memória os teus feitos, Senhor. Lembro-me das tuas maravilhas. As maravilhas e os prodígios que o Senhor fez em nossa própria vida. É essencial recordar o bem recebido. Se não o conservamos na memória, tornamo-nos estranhos a nós mesmos, meros passantes pela existência. Sem memória, desenraizamo-nos do terreno que nos alimenta e deixamo-nos levar como folhas pelo vento. Pelo contrário, fazer memória é amarrar-se aos laços mais fortes, sentir-se parte de uma história, respirar com um povo. A memória não é uma coisa privada, mas o caminho que nos une a Deus e aos outros. Por isso, na Bíblia, a lembrança do Senhor deve ser transmitida de geração em geração, contada de pai para filho. Como se diz neste texto estupendo: quando amanhã os teus filhos te perguntarem que regras, leis e preceitos são estes que o Senhor, nosso Deus, vos impôs, dirás aos teus filhos: éramos escravos, toda a história da escravidão. E à nossa vista, o Senhor fez sinais e prodígios. Dar a memória ao teu filho. Aqui se põe um problema. E se a corrente de transmissão das recordações se interromper? Depois, como se pode lembrar aquilo que só ouvimos, mas sem ter experimentado? Deus sabe como isso é difícil, sabe como é frágil a nossa memória e realizou, em nosso favor, uma coisa inaudita. Deixou-nos um memorial. Não nos deixou apenas palavras, porque é fácil esquecer o que se ouve. Não nos deixou só a Escritura, porque é fácil esquecer o que se lê. Não nos deixou apenas sinais, porque se pode esquecer também o que se vê. Deu-nos um alimento, e é difícil esquecer um sabor. Deixou-nos um pão em que está Ele, vivo e verdadeiro, com todo o sabor do seu amor. Ao recebê-lo, podemos dizer: é o Senhor, Ele lembra-se de mim. Foi por isso que Jesus nos pediu: fazei isto em memória de mim. Fazei isto em memória de mim. Fazei.
L'Eucaristia non è un semplice A ricordo, Eucaristia não é simples lembrança, é um fato. è la Pasqua del É a Signore Páscoa che do Senhor revive per noi. que ressuscita para nós. Nella messa, Na la missa, morte e la temos resurrezione di diante Gesù sono de davanti a nós noi. a morte e a ressurreição de Fate Jesus. questo in Fazei memoria isto di me. em memória de mim. Unitevi e come Reuni-vos e, comunità, como comunidade, popolo, como come povo, famiglia, como celebrate família, l'Eucaristia celebrai a Eucaristia per ricordarvi para di vos me. lembrardes de mim. Non possiamo farne a meno. Não podemos È il memoriale passar di sem Dio ela. É o che memorial de guarisce Deus la nostra memoria ferita. e cura a nossa memória ferida. Guarisce anzitutto la nostra Cura, antes de memoria mais nada, orfana. a nossa memória órfã. Noi viviamo un'epoca di tanta orfandade. Nós vivemos uma época de tanta orfandade. Guarisce la memoria orfana. Tanti hanno la memoria Cura segnata a da nossa memória mancanza di órfã. affetto Muitos têm a memória e da lesada delusione por faltas de coscienti afeto ricevute e dolorosas da chi decepções avrebbe dovuto dare vindas de quem deveria ter dado invece ha amor reso e, orfano em il vez cuore. disso, tornou órfão. Si vorrebbe tornare coração. indietro e cambiare il passato. Gostaríamos de voltar atrás e mudar o passado, mas não se pode. Dio però può Deus, guarire porém, queste ferite, pode curar estas feridas, immettendo nella introduzindo nostra na memoria un nossa amore più memória grande um Gesù. amor maior. L'Eucaristia o ci dele. porta l'amore fedele del A Padre Eucaristia traz-nos o amor fiel do la Pai, nostra que orfanezza. cura a nossa orfandade. Ci dà l'amore di Gesù che ha trasformato un sepolcro Dá-nos da o amor de punto di Jesus, arrivo a que punto di transformou um partenza, sepulcro de e allo ponto de stesso chegada modo em può ponto de ribaltare le partida nostre e, da vite. mesma maneira, Ci infonde pode l'amore dello inverter Spirito Santo as che nossas consola, vidas. Infunde-nos o amor do Espírito Santo que consola, porque nunca nos deixa sozinhos e cura as feridas. il Signore guarisce anche la nostra memoria Com a Eucaristia, negativa, o Senhor cura também a nossa memória negativa, che viene tante volte aquela nel nostro cuore. que vem muitas vezes em nosso Il Signore coração. guarisce O questa Senhor memoria cura negativa, esta memória che negativa, porta sempre a que galla sempre faz le vir cose che non vanno ao de cima e as ci coisas mal lascia feitas in testa e deixa-nos na cabeça a triste ideia de que não servimos facciamo para solo nada, errori, que só cometemos siamo erros sbagliati. que nos fizeram errados. Gesù viene a dirci Jesus vem dizer-nos que não é assim. egli è contento di farsi intimo a noi. Ele é feliz quando Lui, está na volta che nossa lo intimidade recebiamo, ci ricorda che siamo e sempre que o preziosi. recebemos, lembra-nos Siamo que invitati somos a tecere il preciosos. suo banchetto. Somos convidados, I comensali esperados che para o desidera, seu banquete, os comensais que ele deseja. perché lui è E não generoso, só porque ele é generoso, ma perché è mas davvero porque innamorato se di noi. enamorou verdadeiramente de nós. Vede e ama il Vê bello e il ama buono a che beleza siamo. e o bem que somos. Signore sa che il male e i peccati non sono la nostra identità. O Senhor sabe que o mal e os pecados não são a nossa identidade, são doenças, E são viene a infecções. curarle, E Ele vem curá-las com a Eucaristia, que contém os anticorpos para a nossa memória doente de negativismo. E com Jesus possiamo E com Jesus podemos imunizar-nos contra a tristeza. Sempre avremo davanti agli Continuaremos occhi le a ter nostre diante dos cadute, le olhos fatiche, as nossas quedas, i as problemi a canseiras, casa e os al problemas de lavoro, casa e do i trabalho, sogni non os realizzati. sonhos não realizados. Ma il loro peso Mas o non seu ci peso schiaccerà deixará perché de nos più in esmagar, profondità porque c'è Gesù na che ci profundidade de incoraggia nós col mesmos suo amore. temos Jesus que nos encoraja com o Ecco seu la amor. forza dell'Eucaristia, Aqui está a força da Eucaristia, que nos transforma in portatori di Dio, em portadores de portatori Deus, di gioia, non di negatività. portadores de alegria, não de che andiamo a negativismo. messa, che cosa portiamo al mondo? Nós que vamos à missa podemos Le nostre perguntar-nos o tristezze, que le levamos ao nostre mundo, amarezze, as nossas tristezas, as nossas amarguras ou a alegria do facciamo la Senhor. comunione e poi andiamo avanti Fazemos a a comunhão e lamentarci, depois continuamos a reclamar, criticare e a piangere criticar addosso. e a lamentar-nos, Ma questo non migliora mas nulla, isto não melhora coisa mentre alguma, la gioia del Signore ao passo que cambia. a alegria do Senhor muda a vida. L'Eucaristia infine guarisce la nostra memoria chiusa.
Enfim, a Eucaristia cura a nossa memória fechada. che ci teniamo dentro As feridas que conservamos dentro não criam problemas só a nós, mas também aos outros. ci rendono paurosi Tornam-nos e medrosos sospettosi. e desconfiados. All'inizio chiusi, alla lunga Ao princípio, fechados. Com o passar do tempo, cínicos e indiferentes. ci portano a reagire nei confronti degli altri Levam-nos a con distacco, reagir anche con arroganza, aos outros com insensibilidade e arrogância, iludindo-nos de que assim podemos controlar as situações. ma è un inganno. Mas enganamo-nos. Solo l'amore guarisce Só o alla amor radice cura o la medo paura, pela che raiz libera dalle e liberta chiusure dos che fechamentos imprigioniano. que aprisionam. Così fa Gesù. É assim que faz Jesus, vindo ter conosco com mansidão, na fragilidade desarmante da hóstia. Assim faz Jesus, pão partido para romper a carapaça dos nossos egoísmos. Assim faz Jesus, que se dá para nos dizer que só abrindo-nos é que nos libertamos dos bloqueios interiores, das paralisias do coração. O Senhor, oferecendo-se a nós tão simples como o pão, convida-nos também a não desperdiçar a vida, correndo atrás de mil coisas inúteis que criam dependências e deixam o vazio dentro. L'Eucaristia spegne in noi la fame di cose. A Eucaristia apaga em nós a fome de coisas e acende o desejo de servir. Levanta-nos do nosso estilo cômodo e sedentário de vida. Lembra-nos que não somos apenas boca a saciar, mas também as mãos dele para saciar o próximo. Agora é urgente cuidar de quem tem fome de alimento e dignidade, de quem não trabalha e tem dificuldade em seguir para adiante, e fazê-lo de modo concreto, como concreto é o pão que Jesus nos dá. É preciso uma proximidade real. São necessárias verdadeiras correntes de solidariedade. Jesus, na Eucaristia, aproxima-se de nós. Não deixemos sozinho quem vive ao nosso redor. Queridos irmãos e irmãs, continuemos a celebrar o memorial que cura a nossa memória. Recordemos-nos. Curar a memória. Curar a memória, o coração. Este memorial é a missa. É o tesouro que deve ocupar o primeiro lugar na igreja e na vida. E, ao mesmo tempo, redescobramos a adoração, que continua em nós a ação da missa. Faz-nos bem, curar-nos por dentro. Sobretudo agora, temos verdadeiramente necessidade dela. Acabamos de ouvir a homilia do Santo Padre e a sua reflexão nesta Santa Missa, na solenidade de Corpus Christi. Solenidade esta, como ressaltamos no início desta transmissão, que a Igreja no Brasil celebrou na última quinta-feira. O Santo Padre quis então concluir a sua reflexão, a sua homilia, com esta exortação. Continuemos a celebrar o memorial que cura a nossa memória, a missa. É o tesouro que deve ocupar o primeiro lugar na igreja e na vida. E, ao mesmo tempo, redescobramos a adoração, que continua em nós a ação da missa, exortou-nos o Papa. Faz-nos bem curar-nos por dentro. Sobretudo agora, temos verdadeiramente necessidade dela. Segue um momento de silêncio, um momento de interiorização. A palavra de Deus, primeiro ouvida, o Evangelho que nos foi proclamado, e depois as suas palavras, a reflexão do Papa na homilia desta Santa Missa. Ressaltamos que nesta celebração, após a comunhão, antes da bênção final,
teremos a exposição do Santíssimo para a nossa adoração. E com o Santíssimo, Santo Padre nos concederá a bênção final. Segue a nossa profissão de fé. Padre,
Segue a oração universal, a oração dos fiéis. Queridos irmãos, adoremos o dom de amor que nos torna partícipes da Páscoa do Senhor e invoquemos o renovar-se da sua graça. Senhor Jesus, olhai a vossa esposa, preenchei-a da vossa presença e jamais privai-a do vosso corpo e do vosso sangue. Nós vos pedimos, ouvi-nos, Senhor. Senhor Jesus, abençoai-nos todos os sacerdotes, conformai-os ao vosso sacrifício de amor e santificai a vida deles com a graça dos sacramentos que celebram. Nós vos pedimos, ouvi-nos, Senhor. Senhor Jesus, acompanhai a obra dos governantes, tornai sapientes os seus projetos e ajudai-os no cotidiano serviço dos povos a eles confiados. Nós vos pedimos, ouvi-nos, Senhor. Senhor Jesus, sustentai os seminaristas e os diáconos, confirmai-os na vocação e plasmai o coração deles à semelhança do vosso. Nós vos pedimos, ouvi-nos, Senhor. Senhor Jesus, consolai os pobres e os sofredores, sustentai-os com a vossa amizade e com a vossa esperança, e movei ao exercício da caridade aqueles que se alimentam de vós. Nós vos pedimos, ouvi-nos, Senhor. Senhor Jesus, que todos os dias vos tornais presente com o vosso corpo doado e o vosso sangue derramado, renovai para nós hoje a vossa fidelidade e socorrei-nos no vosso amor. Vós que sois Deus, e viveis e reinais nos séculos dos séculos. Amém. Neste momento temos a procissão com as oferendas. Para aqueles que nos acompanham de a pouco, particularmente aqueles que nos acompanham pelo rádio, estamos transmitindo a Santa Missa presidida pelo Papa Francisco na Basílica de São Pedro este domingo, 14 de junho, em que na Itália e em outros países se celebra a solenidade de Corpus Christi. Recordamos que a Igreja no Brasil celebrou esta solenidade, a solenidade de Corpus Christi, na última quinta-feira. Celebração no altar da Cátedra da Basílica Vaticana, com a presença de cerca de 50 fiéis, juntos com o cardeal Ângelo Comastri, que é o vigário do Papa para o Estado da Cidade do Vaticano, responsável pela fábrica de São Pedro e arcipreste da Basílica Vaticana, junto também com Dom Lanzani, respectivamente, ele que é o delegado da Basílica Vaticana.
Padre, incensa as oferendas neste momento, incensa o crucifixo. E agora incensa o altar. Pregate, fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva le mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e tutta la sua santa Chiesa. Concede benigno alla tua Chiesa, o Padre, i doni Concedei, ó Deus, à vossa Igreja os dons da unidade e da paz, simbolizados pelo pão e o vinho que oferecemos na Sagrada Eucaristia por Cristo nosso Senhor. Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta renderti grazie e innalzare. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo, Senhor nosso, reunido com os apóstolos na última ceia, para que a memória da cruz salvadora permanecesse para sempre. Ele se ofereceu a vós como cordeiro sem mancha e foi aceito como sacrifício de perfeito louvor. Pela comunhão neste sublime sacramento, a todos nutris e santificais. Fazei de todos um só coração, iluminais os vossos povos com a luz da mesma fé e congregais os cristãos na mesma caridade. Aproximemo-nos da mesa de tão grande mistério para encontrar, por vossa graça, a garantia da vida eterna. Por essa razão, com os anjos e todos os santos, entoamos um cântico novo para proclamar a vossa bondade, cantando a uma só voz.
veramente santo, a te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene. Tomai todos e comei. Questo è il mio Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Adoremos o Santíssimo Corpo do Senhor. Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Tomai todos e bebei. Questo è il cálice Este del é mio o cálice do meu sangue, nuova ed eterna o sangue da nova e eterna aliança, versato per voi que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fate questo in memoria. Fazei isto em memória de mim. Adoremos o Santíssimo Sangue do Senhor. Mistero della fede. Celebrando il memoriale del tuo Figlio morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso, insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Me, indegno tuo servo, che hai posto a capo del tuo gregge, il collegio episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi.
accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo. A te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli diciamo insieme. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. A paz de Cristo a você, amigo ouvinte, telespectador, internauta. A paz de Cristo a você, a toda a sua família. Que o Senhor Jesus nos conceda a sua paz. Aquela paz de que tanto precisamos. Não a paz deste mundo, nem dos poderosos deste mundo destinados a desaparecer, mas a paz daquele que é o príncipe da paz. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Beati gli invitati alla cena del Signore.
Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Chegamos assim ao momento da comunhão. O Santo Padre está comungando, na sequência toda a Assembleia. E para aqueles que nos acompanham de a pouco, particularmente aqueles que nos acompanham pelo rádio, ressaltamos mais uma vez, estamos transmitindo a Santa Missa presidida pelo Papa Francisco na Basílica de São Pedro este domingo, 14 de junho, em que na Itália e em outros países se celebra a solenidade de Corpus Christi. Celebração esta com uma presença limitada de fiéis, como podem ver aqueles que nos acompanham tendo as imagens, são cerca de 50 fiéis, justamente para permitir manter a distância entre as pessoas, todos usando máscaras faciais como medida anti-coronavírus. Fiéis acompanhados pelo arcipreste da Basílica Vaticana, o cardeal Ângelo Comastri, e por Dom Lanzani, delegado da Basílica Vaticana. Temos o canto de comunhão, a distribuição da comunhão entre os fiéis. Ressaltamos que no ano passado o Papa Francisco presidiu a missa de Corpus Christi no adro da igreja de Santa Maria Consoladora, no bairro de Casal Bertone, zona leste de Roma. Em 2018, a celebração foi realizada na praça em frente à paróquia de Santa Mônica, no bairro de Ostia, no litoral de Roma. E de 2013 a 2017, a missa foi celebrada na Basílica de São João de Latrão, seguida da procissão eucarística até a Basílica de Santa Maria Maior. Destacamos que daqui a pouco, dentro de instantes, antes da bênção final, teremos a exposição do Santíssimo para a nossa adoração. E com o Santíssimo, o Santo Padre nos concederá então a bênção final desta Santa Eucaristia. Destacamos ainda que ao meio-dia deste domingo teremos a oração mariana do Ângelus, conduzida pelo Papa Francisco, da janela do Palácio Apostólico que dá para a Praça São Pedro. O Santo Padre conduzirá, como faz habitualmente, a oração mariana do Ângelus ao meio-dia, hora local, 7 horas da manhã, horário de Brasília, 11 horas da manhã, horário de Lisboa. E nós estaremos transmitindo, como fazemos habitualmente todos os domingos, sempre entrando no ar alguns minutos antes, portanto, alguns minutos antes das 7 horas da manhã, horário de Brasília, alguns minutos antes, 11 horas da manhã do horário de Lisboa.
Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele, diz o Senhor. Antífona da comunhão, consignada de João, capítulo 6, versículo 57. Segue um momento de silêncio após a comunhão, um momento de interiorização e de agradecer a Deus pela participação na comunhão eucarística. Neste momento temos então a preparação, a exposição do Santíssimo para a nossa adoração. Preghiamo. Oremos. Donaci, Signore, di godere Dai-nos, Senhor Jesus, della tua vita divina, possuir o gozo eterno da vossa divindade, che hai fatto per gustare que já começamos a saborear na terra, pela comunhão do vosso corpo e do vosso sangue, vós que viveis e reinais para sempre. Temos, portanto, o Santíssimo exposto à nossa adoração. Cosmos
Segue este momento de adoração ao Santíssimo. A Eucaristia é o memorial do sacrifício redentor de Cristo que se oferece todos os dias pela vida do mundo. A Eucaristia recorda-nos que Cristo nos amou e se deu a si mesmo por nós, qual sinal da humanidade nova reconciliada no amor. Por isso, a adesão a Cristo tem a sua fonte perene e inesgotável na Eucaristia, para que a nossa vida se torne uma missa contínua e exprime-se na adoração eucarística para a reconciliação dos homens. Ressaltamos que esta transmissão é feita não só para a televisão, mas também para muitas emissoras de rádio. Portanto, são muitos aqueles que nos acompanham sem ter as imagens, por isso ressaltamos a exposição do Santíssimo no altar para a nossa adoração. O Senhor Jesus, reconhecemos o teu amor no sinal do teu lado aberto. O que vimos pela inteligência coloca no nosso coração a força de nos tornarmos solidários dos homens do nosso tempo. Tu, que subiste ao céu para sempre, atrai todos os homens a ti. Tu, que és a única fonte à qual devemos acorrer, permite que venhamos a ti com os nossos irmãos. Eis, Senhor, como teus servos diante de ti, aderimos à missão de anunciar o teu reino, dispostos a servir-te em todas as situações da vida, aceitando as provas que te aprouver enviar-nos. Converge para ti os recursos e os dons de que dispomos, de modo que o nosso andar seja dirigido unicamente para ti, que estás no nosso coração. Que venha de ti o desejo e que venha de ti também o apagamento. Que o Deus amor nos sacie profundamente. A tua caridade nos impele urgentemente ao apostolado, de maneira que não vivamos mais para nós mesmos, mas para ti, Senhor, que morreste e ressuscitaste por nós, para a alegria e glória do Pai. Glórias, graças e louvores se deem a todo o momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo o momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo o momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós. Em Cristo ressuscitado, o homem tornou-se nova criatura. Mas todo o universo se renovou e se orientou para ele. Jesus é o coração do mundo, porque ele é, ao mesmo tempo, princípio e fim da história, o projeto salvífico e a sua realização. Todas as forças do universo são envolvidas no movimento de regeneração, de pacificação, de recapitulação e de realização em Cristo. Este desígnio de Deus oferece à história do mundo um grandioso sentido e acende nos homens a esperança do reino de Deus. Prossegue este momento de adoração ao Santíssimo na Basílica Vaticana, nesta Eucaristia presidida pelo Papa Francisco. Cristo Jesus,
Tu és a nossa verdadeira reconciliação, a misericórdia para os homens, a nossa indulgência viva e eterna. Tu realizaste a purificação dos pecados e colocaste-nos em comunhão com o Pai no Espírito Santo. Este teu ato salvífico abraça não só os homens todos, mas estende-se também a tudo o que foi criado, ao universo inteiro, abrindo-nos as portas de uma nova criação com uma humanidade renovada, peregrinando para um novo céu e uma nova terra. Este mistério de reconciliação, tu o continuas, ó Cristo, através da tua Igreja, sacramento de salvação. Nós te agradecemos, Senhor, e te pedimos pela oração e pela penitência o dom da união, sempre mais pura e mais íntima contigo. Torna-nos mais atentos à tua palavra e mais obedientes à tua vontade, para continuarmos com dedicação e confiança, com perseverança e coragem, a nossa missão de discípulos missionários, contribuindo para a reconciliação de todos os homens. E assim, todas as línguas confessem que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Graças e louvores se deem a todo o momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo o momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo o momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. A adesão a Cristo deve realizar-se em toda a vida, especialmente no apostolado de discípulos missionários, caracterizado pela atenção aos homens e mulheres, especialmente os mais indefesos. Amen.
Oremos. O Dio, che in questo sacramento della nostra redenzione ci comunichi la dolcezza del tuo amore, ravviva in noi l'ardente desiderio di partecipare al convito eterno del tuo regno. Per Cristo nostro Signore. Neste momento, preparemos-nos para receber a bênção que o Santo Padre nos concede com o Santíssimo. Portanto, a bênção do Santíssimo, ao término desta celebração eucarística. Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto il nome di Gesù. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto Gesù nel Santissimo Sacramento
neste momento a antífona mariana. Santo Padre, antes de deixar o presbitério, o altar da cátedra, detém-se diante deste quadro belíssimo de Nossa Senhora, estrela da nova evangelização, acompanhando assim a antífona mariana que encerra esta celebração eucarística na solenidade de Corpus Christi. Chegamos assim ao término desta celebração eucarística. O Santo Padre acaba de beijar o altar antes de deixar o presbitério. Com Jesus podemos nos imunizar contra a tristeza, disse o Papa na homilia desta celebração eucarística. A Eucaristia não é simples lembrança, é um fato, é a Páscoa do Senhor que ressuscita para nós. No dia em que a Itália celebrou a solenidade de Corpus Christi, como em tantos outros países, Santo Padre então celebrou esta Santa Missa da solenidade de Corpus Christi, que, como ressaltamos, a Igreja no Brasil celebrou na última quinta-feira. Nossa memória é frágil, recordou o Papa, por isso Deus nos deixou um memorial. Não nos deixou apenas palavras, mas nos deu um alimento, a Eucaristia. Não é simples lembrança, é um fato, é a Páscoa do Senhor que ressuscita para nós. Fazer isto em memória de mim. Não nos resta que agradecer a você, amigo ouvinte, telespectador internauta que esteve conosco. Lembrando que logo mais ao meio-dia, 7 horas do horário de Brasília, 11 horas do horário de Lisboa, teremos então a oração do Ângelus. Entramos no ar alguns minutos antes para a transmissão então da oração do Ângelus conduzida pelo Papa Francisco. A todos mais uma vez o nosso muito obrigado. Dos estúdios da Rádio Vaticano, Raimundo Lima, desejando a você um bom domingo e uma boa semana que se inicia.